Olá para todos vocês, tudo bom? Como é que vocês vão? Esse vídeo aqui eu vou oferecer especialmente para minha amiga Juana Colantes, né? Juana, muito obrigado por assistir meus vídeos. E esse vídeo eu vou fazer especialmente para mostrar. Eu fiz um vídeo alguns atrás contando eu, escritor, né? E tá aqui, ó. Esse é o livro que eu acabei de escrever. O título é A Vida é uma Prisão. Tá lançado. Se você entrar no www.clube de autores e colocar esse título, você vai achar o livro à venda. Ele está publicado e disponível. E eu me ofereci para todos aqueles amigos que compraram o livro, estão comprando, né, porque está em pré-lançamento, eu faço uma dedicatória, eu vou até a pessoa e faço uma dedicatória. Então, agradeço aqueles que estão comprando o livro, é sempre bacana. Escrever é uma coisa interessante, principalmente quando você escreve livros em um país semi-alfabetizado. Por quê? Porque o Brasil não tem tradição, o povo brasileiro não tem tradição em leitura, lê muito pouco. A maioria dos brasileiros nunca leu de verdade um livro inteiro. Então, escrever um livro no Brasil é um ato de loucura ou de coragem. Mas vamos lá. Eu decidi escrever esse livro através de um sonho que eu tive. E eu, em 1986, eu fiz uma regressão a vidas passadas, que era, naquela época, houve uma moda, um modismo em torno disso, e eu tive a oportunidade de fazer a experiência e fiz. Só que ela tem efeitos colaterais. A partir do momento que eu fiz a regressão, eu passei a ter sonhos lúcidos. E sonhos lúcidos, eles são sonhos que você não distingue da realidade. Você não consegue saber se você está acordado ou dormindo. Então, com o passar do tempo, eu descobri que bastava eu ir no interruptor na parede. Quando eu acordo sem saber onde eu estou, eu procuro o interruptor não funciona, é sinal que eu estou dormindo. É um sonho. Então, eu aprendi isso ao longo dos anos. E esse sonho aqui, que originou esse livro, foi um sonho de uma noite inteira. Eu tive um único sonho, foi esse, a noite inteira, várias horas de sono, e eu acordei com aquilo muito vivo na memória, e passado algum tempo eu decidi escrever o livro. Então, esse livro aqui, A Vida é uma Prisão, é baseada nesse sonho. Ela fala de regressão a vidas passadas, fala de vida após morte e dá uma ideia um pouco diferente do que o espiritismo tradicional traz. Então ele se tornou interessante por causa disso. Então é um livro, é uma história, eu coloquei um personagem, vários personagens fictícios, diferentes. Eu não ia falar que é um livro que eu sonhei, é uma história, tá? Baseada num sonho meu. E da onde vem essa coisa de escrever livro? Eu estava ouvindo uma música antiga, eu não lembro mais o cantor, mas é tipo, papai bati na porta, maçaneta entorta, eu não abro. Eu não lembro o nome desse cantor, faz muitos anos, era da minha época. E um trecho da música diz: o que eu posso fazer se é no banheiro, o que eu me sinto feliz. Então, é uma verdade, eu aprendi a ler livros no banheiro. Por quê? Eu era muito pequeno, eu não lembro a idade que eu tinha, pelo menos não agora, e meu pai lia muito livro, mas aqueles livros de banca de jornal, na época tinha, uns livrinhos de banca de jornal, meu pai adorava ler aquilo, ele se achava muito inteligente por ler aquilo, mas eram historinhas, faroeste, eram essas porcarias. E eu decidi, eu era molequinho,
eu tinha menos de 10 anos, eu cismei de escrever um livrinho. Peguei uma caderneta, era um caderninho pequenininho, capa dura, e escrevi um livrinho. Escrevi um livrinho. E pura e simplesmente, quando eu terminei de escrever ele todo, eu escrevi a lápis ainda, eu levei pro meu pai todo feliz. Ó, pai, escrevi um livro para você ler. Ele pegou o livro, do jeito que ele pegou, ele falou, isso aqui não vale nada. E jogou fora. Essa foi a primeira experiência que eu tive. Tá bom. Aí, fiquei quieto, passei a ler livros no banheiro, de madrugada, meus pais e minhas irmãs iam dormir, eu ia para o banheiro. O primeiro livro que eu li, eram os livros velhos que tinham em casa, mas o primeiro livro que eu li inteiro foi O Poço do Visconde, de Monteiro Lobato. Eu li esse livro inteiro. E depois li outros. Mas eram livros que estavam jogados na minha casa, livros antigos. Então, meu pai era o tipo do cara difícil. Então, eu lia os livros de noite. Eu passava a noite no banheiro lendo. Aí, quando amanhecia, eu fechava, marcava a página, ia para a cama dormir um pouquinho. E na outra noite eu voltava para ler o livro. E assim eu lia vários. Nessa esteira, quando eu fiz 15 anos, mais ou menos, a molecada na rua, moleque, o sonho de todo moleque é jogar bola, né? Jogar futebol, ser profissional. Isso é um sonho brasileiro, tipicamente brasileiro. E os moleques combinando de jogar, porque tinha uma coisa que na época se chamava de omelê, que era você jogar, você ia, tinha dias marcados, o time de futebol abria o seu estádio, abria, a molecada ia lá, a única coisa que precisava levar era meião e chuteira. O uniforme eles davam. Eles davam não, eles emprestavam, né? E você jogava na frente de olheiro do time, e o moleque que se saísse melhor, ele segurava. Então, eu jogava no gol, por um problema médico meu, eu jogava no gol, e combinei com os meninos de fazer um teste na Portuguesa de Desportos, porque meu avô era torcedor fanático da Portuguesa, torcedor de carteirinha, ele era sócio do clube. Então ele pura e simplesmente, eu falei, vamos lá, para fazer uma média com meu avô. Meu avô nunca viu eu chutar uma bola, até hoje. Meu avô nunca viu eu chutar uma bola, nunca pegou uma bola de plástico e jogou para mim. Eu cheguei pro meu avô todo contente, falei, avô, eu vou lá na Portuguesa fazer o teste, né? Ele olhou bem na minha cara e falou, você não tem capacidade, você não serve para jogador de futebol. Não, ele esculhambou comigo. Passados uns anos, meu pai falava que queria ter um filho engenheiro, eu fiz essa besteira, eu entrei no curso de engenharia. É um curso maravilhoso, eu gostei, mas se ganha muito pouco no Brasil. E aí eu fui fazer o curso de engenharia, cheguei pro meu avô e falei, eu vou entrar na engenharia. Meu avô de novo, meu avô, pai do meu pai, você não tem capacidade, nem seu pai tem dinheiro para você fazer um curso desse. De raiva, cara, eu faço as coisas pelo ódio, pela força do ódio. Eu entrei naquela faculdade, eu esfreguei na cara daquele velho, só para ele saber que eu tinha a capacidade e não precisava do dinheiro, nem dele, nem de ninguém. E cursei engenharia civil, porque não tinha mecânica à noite, que era a minha área. E aí, passados muitos anos, um dia eu cismei de escrever um livro. Escrevi um livro, tá aqui inclusive, chamado Eu Também Tenho Culpa. É um livro, é uma história, enfim, é uma história de dois rapazes que por um acidente voltam, testando um equipamento, voltam no tempo, e voltando no tempo em várias etapas, num desses momentos eles conseguem chegar à época de Jesus Cristo, e eles acompanham Jesus Cristo. Então um dos meus personagens é Jesus. Cara, eu todo feliz comecei a escrever no balcão de um depósito, eu tive um depósito de material de construção, comecei a escrever.
Minha ex-mulher olhou, na época, casado, o que você tá fazendo? Eu falei, tô escrevendo um livro. Você não tem capacidade. Puta merda. De novo, na força do ódio, eu terminei o livro. E o gozado é que eu tava escrevendo o livro no balcão do depósito todo dia. Tinha movimento das 8 da manhã até umas 2 horas da tarde. Aí parava. Aí ficava até umas 4, 5 sem movimento. E depois o pessoal à tarde vinha buscar mais material. E naquele horário, das 2 até as 5 horas, eu escrevi o livro. E eu tive um senhor, ele era industrial, ele vinha na loja, e ele se interessou pelo que eu estava fazendo, e ele me ofereceu, na época, 15 mil reais, 15 mil reais, era muito dinheiro, para eu passar o livro para ele, para não assinar o livro, terminar o livro, passar para ele que ele ia registrar como se fosse dele. Cara, brasileiro é triste, né? Eu sou brasileiro, fazer o quê? Eu olhei e falei, se o cara tá me oferecendo 15 mil reais nesse livro, e eu contava para ele o que eu estava escrevendo, eu falei, isso aqui vale muito mais dinheiro. E valia. O livro chega a valer, sim. O grande problema é editar, é mostrar, é publicidade, é levar para as pessoas, né? E aí eu sei que eu falei, não vou vender. Registrei na Biblioteca Nacional, fui aprovado numa lei de incentivo à cultura, na época, a recolher 60 e tantos mil reais para publicar o livro. Procurei editora e tal, mas não achei uma empresa, porque eu recolheria esse dinheiro de empresas que, em vez de pagar imposto, pagariam o livro e, com esse documento, iam descontar do pagamento do imposto. Mas as empresas preferem pagar ou sonegar, enfim. E eu não achei nenhuma empresa das 200 e poucas que eu pesquisei, que eu mandei carta, que eu procurei. Das 200 e poucas, eu acho que umas 6, 7 me mandaram resposta falando que não. O resto, nem isso. Empresas grandes até. Então, o livro ficou guardado. E aí, veja só, você escreve um livro, o meio literário todo quer dar uma mordidinha no seu dinheiro. Vem aqui, vem publicar aqui, paga isso, paga aquilo outro. Eu tenho, para publicar, eu consegui publicar ele físico, papel. Para publicar ele em formato digital, eu preciso de mais 2 mil reais, que eu não tenho agora. Então, eu publiquei em formato de livro, de papel, para ver se eu consigo, pelas vendas dos livros, publicar ele em formato digital para ser acessível a mais pessoas em mais plataformas. Mas tudo é uma dificuldade. E aí os caras ficam, olha, vou te oferecer um cursinho, você paga, assiste o cursinho, e se quiser me procura, paga também mais um pouco, e aí paga pelo curso, paga pela... E aí eles fazem um trabalho de divulgação. Não é minha realidade. Então, quem quiser me ajudar e puder comprar o livro, é só entrar no site www.clubedeautores.com.br, também lá em Portugal, e comprar o livro, né? A vida é uma prisão, tá? Que na verdade diz que essa vida aqui, pessoal que fala muito que a gente vive numa Matrix, tá, não é bem isso. Na verdade, nós somos seres vivos de energia, uma energia universal, e você vem à Terra e fica preso num corpo que vai sofrer a ação do tempo, envelhece, apodrece, enfim. Você está preso aqui para depois da sua morte, você voltar ao universo em energia novamente. Porque a energia não morre, tá? A energia elétrica, a energia magnética, ela não morre, ela não envelhece, ela é livre no universo. Então, essa é uma visão um pouquinho diferente do espiritismo tradicional. Tem
alguma similaridade, mas é diferente. E tá aqui a história, basicamente é essa. Quem puder comprar, eu agradeço. Quem não puder comprar, agradeço por ter assistido o vídeo. E perceba que eu escrevi o livro e muita gente me procurou. Oh, você escreveu, porque eu já fiz uma publicidade, já teve algumas visitações à página do livro e tal. Tem à disposição de quem quiser comprar. Eu deixei 10 páginas do livro para você fazer uma degustação literária. E as pessoas, cara, elas são muito ruins. Porque eu recebi de um grande número de pessoas: ah, você escreveu um livro? Ah, isso aí não é nada. Eu também estou escrevendo um. Essa é uma forma de te jogar para baixo. Ah, teve um outro metido com um grupo espírita. Eu não preciso de nada disso. Eu já tenho a minha fé. Cara, eu não estou querendo mudar a fé de ninguém. Eu escrevi um livro com uma história. Como tantos outros. Chico Xavier escreveu tantos. É um livro. Não tem nada a ver com Chico Xavier, tá? Eu só usei o nome como referência. Mas as pessoas querem te jogar para baixo. Nenhuma fala, pô, você escreveu, que bacana. Aliás, eu só recebi duas dessas ligações. Pô, bacana, parabéns, incentivando. Mas a maioria foi jogando para baixo, nas redes sociais, inclusive. Pessoal falando, não, eu escrevo também. Livro não é nada. A pessoa escreve porque, na verdade, é aquilo. Brasileiro não tem tradição em ler. Mas, muito obrigado a todos que assistiram o vídeo. Próximo vídeo eu prometo contar piadinha, hein? Grande abraço a todos. E quem puder, compartilha para dar visibilidade para o meu livro.